Vou deixar uma breve passagem aqui que se encontra no livro de 1 Samuel 22, que fala sobre o rei Davi. Fala quando ele estava fugindo do rei Saul, e ele passou por Aimeleque, né, quando ele comeu os pães da preposição, onde ele não podia. Mas eu quero chegar, depois ele foi para a área do rei de Gate, né, onde era inimigo dele, né. Mas só que depois disso, aí ele pegou e fingiu de doido, começou a babar para eles matar ele, né, ele ficou com medo. Mas a parte que eu quero falar é que depois disso, ele foi para onde? Ele foi para a caverna de Adulão. E a Bíblia diz o seguinte: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Isso é 1 Samuel capítulo 22. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então a família dele foi para lá. Olha como que Deus trabalha. Olha só, imagina como estava o coração do rei Davi, né? Fugindo do rei Saul, teve que falar mentira com Aimeleque, comeu pão de preposição sem poder. Depois foi lá para uma terra dos inimigos dele, né? Que é onde ele matou o gigante, né? Deixa eu atravessar a rua aqui, peraí. Aí, agora, imagina o coração dele, foi para a caverna de Adulão. E olha só o trabalhar de Deus. A família dele foi para lá. Continua. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E você me faz lembrar quando Elias também, né, foi para a caverna lá, quando ele estava fugindo daquela rainha lá, né, a mulher de Acabe. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só, ele está numa caverna, não existia luz, né, óbvio, numa caverna escura. E olha só, e lá junto com ele, só que para a gente entender, a gente tem que ler o Salmo 142, que fala que ele está desabafando, e Deus escuta o desabafo dele, o cântico dele. Então, o povo, o pessoal endividado, o pessoal que ninguém quer nada com eles, o pessoal com depressão, o pessoal todo a escória. Então eles acreditaram que verdadeiramente eles tinham esperança no Davi. Na época ele não era Davi, só que ele não era rei, só que ele já tinha sido ungido, só que ainda não era concretado, não tinha sido concretado o reinado dele. Só que para Deus ele já era rei, que o profeta Samuel já tinha ungido a cabeça dele. Então ali, olha só que interessante, já vou resumir aqui já. Desse povo que era endividado, esse povo espírito desgostoso, esse povo em aperto tá devendo os outros, né? Endividado, tá apertado, tá com a mente ruim. Desse povo, não sei se vocês já leram, mas a Bíblia fala sobre os valentes de Davi. Se não me engano foram 37. E desse povo saiu os valentes de Davi, das 400 pessoas. E ele começou a governar e foi crescendo, 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 crescendo. A partir disso, é muito forte. Então, quando a gente está em apuros, a gente pode procurar confiar no Senhor. Olha só, imagina, o Salmo é muito lindo, o Salmo 142, depois vocês leiam. O 34 também. Só que o 34, ele já estava mais, ele não estava tão igual o 142. E nessa caverna houve a transformação. As pessoas foram transformadas. E tem mais uma coisa muito linda. Olha só como era o coração do rei Davi. Como ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele suspirou dizendo assim, ó, na guerra, né? Contra os filisteus, se não me engano. Ele suspirou e falou assim:
Ai, que me dera eu tomasse daquela água lá de Belém. Aí um desses valentes, aí agora são os 3 valentes, os 3 mais poderosos do rei Davi. Eles escutam, só que eles fazem? Eles vão lá caladinho, de noite, vai lá caladinho, vão lá pegar pro nosso rei. Bom, aí eles foram lá, de madrugada, foram lá onde que tá o pessoal inimigo, vai lá na água e pega e traz pro rei Davi, acredita? Beberam, né, lógico, e trouxeram pro rei Davi. E quando eles trouxeram pro rei Davi, sabe o que ele fez? Olha só, isso não é segundo o coração de Deus, não tem lógica. E as pessoas ficam falando só do defeito, só do pecado dele, do pecado com Batseba. Inclusive eu vou falar mais uma coisa antes de terminar. Que ó, muitos pregadores ficam falando do pecado do rei Davi, né, por ter matado Urias e ter tido relações lá com a Batseba. Inclusive ela ficou grávida, depois ela perdeu o filho, porque Deus matou o filho dela. Beleza, depois nasceu Salomão, aí o segundo filho. A Bíblia não diz nada mais que o rei Davi teve outra mulher. Não diz mais nada, não diz nada. Parece, de acordo com a Bíblia, ele não teve mais pecado nessa área sexual, nessa área de adultério, nessa área em relação à mulher. Não teve, até o final da Bíblia, eu não me recordo de nenhuma passagem onde ele pecou. Só que as pessoas gostam de enfatizar, falar dessa parte, que o rei Davi é o segundo coração de Deus e ele fez isso, fez aquilo, só para poder pecar. A pessoa gosta de ficar falando isso. Então, ele não... E no final da vida dele, lembrando, no final da vida dele, quando ele estava quase morrendo, ele sentiu um frio que ele não podia ser aquecido por cobertor. Aí, os conselheiros arrumaram uma mulher muito linda. O nome dela é Abisag, uma das mais formosas da época, e para se deitar com ele, para aquecer ele. A Bíblia diz que ele dormiu com ela, né, lógico, todo dia, só que a Bíblia diz que ele não a conheceu, não teve relações com ela, entendeu? Então, olha só, é muito lindo. Então, voltando lá na caverna, dessa caverna, Deus transformou a vida do rei Davi, mudou o coração dele. As pessoas que estavam lá com depressão, endividados, sem esperança, desses 437 foram os valentes de Davi, onde tem uma passagem, não lembro qual o versículo aqui agora, que fala sobre os valentes de Davi. E através dessa caverna, aonde veio o medo, veio a desesperança, aonde veio todo tipo de medo que o coração pode sentir, porque nós temos carne, nós somos carne, veio a confiança em Deus. A Bíblia diz que, se não me engano, foi até o rei Davi que fez esse salmo. Fala assim, ó: bem-aventurado o varão ao qual Deus não imputa o pecado, pois não há dolo. Não há dolo nele, não há vontade. Sabe por que eu digo isso? Porque quando o rei Davi mentiu para Aimeleque, é porque quando ele foi lá fugir do rei Saul, deixa eu parar um pouquinho aqui. Ele foi fugir do rei Saul, aí ele teve que mentir. Ele falou assim: eu tô com meus soldados ali fora. Mas você tá sozinho por quê? Não, eles estão ali escondidos, que eu vim fazer uma missão secreta pro rei Saul. Me dá 5 pão aí. Mas você tá se abstendo das mulheres? Não, nós estamos todos se abstendo, dá aí 5 pão. E me dá uma espada também. Aí ele pegou e deu a espada de Golias que estava lá e tal. Só que nesse momento dessa mentira, foi uma mentira. Não estou defendendo mentira, tá? Só estou falando que essa mentira foi para salvar a vida dele, porque o rei Saul ia matar ele. Então Deus não imputa esse pecado. Esse é o meu modo de pensar. Não imputa esse pecado porque ali ele estava correndo risco de vida. E ele não tinha o intuito de falar uma mentira. Ele foi necessário fazer isso porque ele estava com fome e estava fugindo do rei Saul, né? E essa mentira também causou algumas coisas que depois, se eu contar aqui, vai demorar um tempão. Esse Doeg que estava lá é um homem muito mau, um dos poderosos do rei Saul. Contou para o rei Saul. O rei Saul chamou Aimeleque, né, que é o sumo sacerdote, e falou assim: ó, vou matar você tudo, você me traiu, tal, você ajudou
o Davi, mas como é que eu ia saber? Ele é seu genro e tal. Sabe o que o rei Saul fez? Matou. Aí ele falou assim, ó, mata o Aimeleque e todos os sumos sacerdotes. Aí ninguém teve coragem, que todo mundo temendo a Deus vai matar o sumo sacerdote. Ele vestido de linho, de éfode, vestido de linho puro. Éfode, né, que fala, se não me engano. Aí, esse Doeg ruinzão aí que delatou, sabe o que ele fez? Falou assim, deixa que eu mato. Foi lá, matou todos da cidade de Nob, matou todos os sumos sacerdotes, 85, contando só os homens, 85 sumos sacerdotes. Sabe o que ele fez mais? Foi lá na cidade de Nob, matou mulher, criança de peito, matou homens, matou tudo, não ficou gado, cavalo, tudo. Matou os animais, tudo, matou tudo. Só que Deus é tão maravilhoso e poderoso que um deles escapou, que o nome dele é Abiatar, que aí continuou depois. Aí, através de Abiatar teve a continuação dos sacerdotes, né? Porque se matasse todos, acabou a linhagem de Levita, acabou. Aí como é que ia continuar, né? Glória a Deus. Mas Deus também faz todas as coisas, porque Jesus Cristo, ele era sumo sacerdote, ele não era da... Vocês já pararam para pensar? O rei Davi, ele era sumo sacerdote e ele era da tribo de quê? Judá. A tribo de Judá é a tribo de reis. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí é uma outra história, que ele é maior que Abraão Deus disse para ele. Mas concluindo, terminando, a caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi aonde as pessoas que estavam tristes confiaram no Senhor e foram levantadas, acreditaram no poder de Deus e foram levantadas. E o rei Davi foi levantado a rei e continua a história. Muito lindo. Então, nesse momento, que as pessoas que estiverem tristes, estiverem vendo esse vídeo, estiverem tristes, estiverem magoadas, confia no Senhor. Confia no Senhor, no mais Ele fará. As pessoas que, ó, na época do Velho Testamento, está falando de pessoa endividada, pessoas de espírito desgostoso, pessoas em aperto. A Bíblia que está falando isso. Você pode ir lá, ó, 1 Samuel 22, 1 e 2, que fala sobre isso. E o pai dele também, o pai do rei Davi, Jessé, a mãe e os irmãos, todos estavam lá. E olha só o coração do rei Davi. Todos os desprezaram. Inclusive, quando ele foi ser escolhido, o pai dele falou, o Samuel falou assim, o profeta Samuel disse assim, não tem mais ninguém? Já tinha passado 7, né? Ah, tem um pequeno lá fora lá. Olha só o desprezo, né? Quem desdenha, né? Tem um ditado que fala, né? Quem desdenha quer comprar. Mas esse foi desdenhou mesmo. Aí era ele o escolhido. Então, eu vi um vídeo outro dia, falando assim, ó, a pessoa não foi à igreja, por exemplo, e perdeu a bênção. Aí você fala assim, perdeu sua bênção. Não tem nada disso. De acordo com a Bíblia, o rei Davi não perdeu a bênção, não. Porque quando o profeta Samuel foi lá para ungir, ele não estava lá presente. Ele estava na rua trabalhando. Ele estava na rua trabalhando para o pai dele, né? Ele era um pastor de ovelhas. Então ele estava trabalhando. E mandaram chamar ele. Olha só, o profeta mandou chamar ele para dar a bênção a ele. Então, muita pessoa que fala assim, perdeu sua bênção, não veio e perdeu a bênção. Não tem nada disso não. Quando a bênção é sua, ela é sua, jamais vai sair de você. Porque Deus é Deus, Deus é poderoso. E Deus, quando tem a bênção, nada tira a bênção dele, nada. Igual, estou fazendo essa comparação pela passagem, da passagem de 1 Samuel, né? Que fala quando o rei Davi foi ungido. Aí ele falou assim, eu não olho como os homens olham, eu olho o coração. Aí muita gente usa essa parte também para poder, vou ficar de shortinho, vou ficar pelado na rua. Não é assim não. Deus olha o coração na hora da escolha. A salvação é diferente disso. A Bíblia fala, nosso corpo, alma e espírito devem estar plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então Deus te abençoe. Vou fazer a oração. Soberano e maravilhoso Pai, estou aqui agora, Senhor, voltando da igreja e orando por aquele que vai ver esse vídeo, que eu ainda vou postá-lo. Bendito e santo Deus, que o Senhor possa visitar esse coração, colocar a tua santa
palavra genuína no coração dessa pessoa, que o Senhor possa repreender todo mal, todo impedimento, tudo que faz com que essa pessoa não escute verdadeiramente a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Bendito e santo Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo mal se afaste dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que todo mal sai, em nome de Jesus. Bendito e santo Deus, dê refrigério ao coração dessa pessoa, à alma, em nome de Jesus Cristo, que a tua alegria, assim como diz no Salmo 16:11, esteja abundante nesse coração, pois na presença do Senhor há abundância de alegria. Bendito e santo Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, amém.